Vocês têm sorte que o cheiro não aparece na tela, tá? Olá, eu sou Natália Campos, sou chefe de cozinha, fotógrafa, criadora de conteúdos e a convite da Cia Carne eu vim ensinar para vocês a fazer filé à parmegiana. Sim, filé à parmegiana suíno. Esse é o prato de hoje e se você não provou, você precisa provar, porque fica, ó, delicioso, tá? Para fazer esse prato, eu tive que trazer mais uma vez, claro, o filezinho suíno. Para quem não viu ainda, tem um vídeo só sobre filezinho aqui no canal, então corre lá, vê para você ver como que funciona essa peça, qual que é a disposição dela e os melhores métodos de preparo. E como ela é uma peça de preparo rápido, né, para manter a suculência e tudo mais, ela é perfeita para esse prato, tá? Assim como o filé mignon que é utilizado na versão bovina também. E aqui eu vou fazer essa peça, vou começar manipulando a peça e preparando ela para empanar, que eu acho que é a parte mais crucial desse vídeo e onde todo mundo tem mais dúvida, que é como fazer um bom empanado para ficar assim bem crocante. Então vamos lá? Eu vou começar fazendo a seguinte coisa, eu tenho aqui, olha, um rolo desse plástico filme. Eu vou começar cobrindo a tábua com ele. Essa parte é obrigatória? Não, mas depois vocês vão entender por quê. Eu vou colocar uma camada aqui. Eu vou prender ele com a própria tábua. Mas aí na sua casa você vê como que fica melhor, tá? Bem, para começar a gente tem que dividir esse filé em alguns bifes. Então, eu vou tentar deixar eles mais ou menos com a mesma proporção de carne, mas dessa vez eu não vou eliminar tanto que nem eu fiz lá no outro vídeo do filezinho. Por quê? Porque a gente vai dar uma amassada nele. Então, isso vai ajudar. Vou começar aqui fazendo um corte na transversal. Eu sei que vocês vão olhar e falar, Natália, isso não tá igual nunca, mas eles têm mais ou menos o mesmo peso, tá? E depois que a gente amassar, isso vai igualar. A nossa porção de hoje, ela vai fazer um parmegiana com 4 serviços. Mas, em homenagem ao Dia das Mães, aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar uma porção com 8, tá? É claro que vocês sabem que vocês podem só dobrar a receita, mas eu já vou deixar isso pronto para vocês, porque tem almoço em família aí para acontecer. E parmegiana é uma dessas comidas que é deliciosa de se comer em grupo, até porque dá muito trabalho, né? E é bom fazer quando tem mais gente para te ajudar na cozinha. Então, eu já vou deixar uma receita maior escrita aqui para vocês, tá? Fiz a primeira camada, tá? Eu vou voltar com o plástico aqui e vou cobrir a carne. Tem gente que prefere fazer isso individualmente e eu tenho, assim, zero problemas com vamos fazer isso individualmente, mas para quem tem preguiça, dá para fazer assim, tá? Ou pressa, né? Pode ser preguiça ou pode ser pressa. Mas vamos lá. Agora eu vou guardar o plástico. E a gente vai dar uma amassada na carne para dar uma igualada. Você poderia ir abrindo ele com a faca e deixar ele um bife mais inteirinho? Poderia. Você poderia usar um martelo também de carne, sabe? Aqui, tudo tranquilo. Particularmente, eu gosto de usar ou uma panela assim que tem um fundo um pouquinho mais grosso, tipo uma frigideira. Vocês sabem que eu gosto de ferro fundido, então eu tenho aquela frigideira mais grossa. Ou então, um prato. Por que eu prefiro? Porque, olha, vou mostrar, eu sei que eles estão todos juntos, mas eu vou tentar mostrar individualmente aqui, ó. Você coloca o prato e você consegue, alcançar a carne toda, você passa por cima da carne toda e você vai fazendo força aos poucos e ele vai achatando de uma forma mais igual, sabe? Do que se você estivesse usando um martelo. Pra mim, tá ótimo. Vamos lá pro segundo pra vocês verem, ó. Vai aos poucos, apertando, achatando e tenta fazer sempre uma força assim, igual, sabe? Qualquer coisa para, dá uma olhadinha, vê como tá, se precisa de mais ou de menos. Às vezes um lado da carne é um pouco mais alto do que o outro, aí você consegue ajustar também. E uma outra particularidade, eu não gosto de deixar os bifes muito finos, sabe? A maioria das pessoas deixa ele muito fino. E eu acho que é muito fácil dele ou ficar seco, ou então dele perder o sabor,
E querendo ou não, é um filé à parmegiana, você precisa sentir o gosto do filé, né? Então, não adianta se ele não tiver. Por isso, eu prefiro deixar ele um pouquinho mais alto. Como ele vai na fritura e depois ele ainda vai pro forno, não vai correr o risco dele ressecar, tá? Não vai correr muito risco dele passar do ponto. Ele vai ficar bem passado, porém, ainda assim, bem úmido e bem saboroso. Tá feito. Por isso que a gente precisava do filme, tá? E eles estão prontos para serem empanados. Pode ser que esse aqui, como era pontinha, ele tá um pouquinho mais baixo. Mas isso não é o suficiente para estragar o nosso preparo, não. Tá vendo? Eu acho muito mais fácil abrir desse jeito. Que nem eu falei, fica à vontade para fazer como você preferir, tá? Eu já vou aproveitar aqui e vou colocar uma camadinha de sal e pimenta do reino. E vou começar dando a primeira dica para um bom empanado, tá? Para se ter um bom empanado e para ele ficar saboroso, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é temperar todas as etapas. Você sempre coloca pelo menos uma pitada de sal e de pimenta do reino em cada uma das etapas. Eu gosto de empanar em 3 etapas: farinha de trigo, ovo e panko, que também poderia ser farinha de rosca. Então eu coloquei uma pitadinha de sal em cada um deles, vou colocar um pouco de pimenta do reino e, é claro, se você estiver temperando a carne com algum outro tempero, sabe? Páprica, raspas de limão, o que você quiser, é super válido, coloque também. Segunda etapa, agora a gente vai preparar ele já para isso, para fritura, porém, vamos ligar o óleo, né? Não vai ficar crocante se você não empanar num óleo quente. E vamos ser bem sinceros, gente, para empanar e ficar crocante mesmo, infelizmente tem que fritar. Então, óleo vegetal neutro, o que você preferir, aqui aquecendo. Vamos lá. Primeira etapa, que é a farinha. Vou dar uma mexida aqui para o tempero que eu colocar espalhar, né? Vamos lá. É importante a gente tentar cobrir toda a superfície da carne com a farinha, né, e os ovos. Mas você não pode deixar uma camada muito grossa. Então, coloca, tipo, eu passo dos 2 lados, gosto de jogar um pouquinho assim de farinha na lateral. Colocou em tudo, cobriu tudo, certificou de que tá tudo branquinho, você vai fazer a seguinte coisa que vai parecer muito estranho, tá? A gente tira e faz isso aqui, ó. Dá um tapinha nele. Por quê? O excesso da farinha vai sair. Então, ele vai empanar direitinho, tá? Farinha feito. Passando no ovo. Uma outra dica legal é o seguinte: a mão que vai nos ingredientes secos não deve ir no ingrediente molhado, porque senão você vai ficar com uma meleca na mão. Tiramos, dá uma sacudida, uma leve sacudida assim, ó, para pingar o resto do ovo. Se tiver algum relutante, assim, que nem esse que não sai, tá tudo bem. E por último, aqui na farinha panko. Mais uma vez, você vai, cobre ele todo, tira o excesso. O bom de eu ter deixado a carne aqui já no plástico é que eu consigo separar o que tá pronto para empanar e o que não tá. E ele vai ficar aqui, ó, esperando para ser frito. Pronto, olha, todos estão perfeitamente empanados. Eu até tirei um pouquinho aqui o óleo da chama para ele não queimar. Fiquem atentos a isso, tá? Eu vou ensinar para vocês aqui rapidamente como que eu costumo fazer para ver se o óleo já tá pronto ou não. O que eu mais escuto falar é aquele do fósforo. Cá entre nós, eu nunca vi sentido na pessoa jogar um negócio que vai pegar fogo dentro do óleo, sabe? Sempre achei perigoso. Mas uma coisa que eu sempre faço, ó, é pegar um pouquinho da farinha, principalmente da panko, e jogar aqui, ó, na panela. Se ela fizer exatamente isso que ela fez, que é subir aqui, mas sem instantaneamente ficar super marrom, é porque ele tá perfeito. Se a farinha só descer, é porque tá frio. Agora, se ela
torrar de uma vez, aí é porque ele tá quente demais. Então você tira do fogo e espera ele dar uma abaixada. Então, como o nosso óleo está do jeito que ele tem que estar, eu vou começar fritando os nossos filés. Eu vou colocar um por vez. Por quê? Toda vez que você coloca uma carne aqui, ele vai diminuir a temperatura. Então, se você colocar carne demais aqui de uma vez, o nosso óleo vai ficar frio. Então, vamos lá. Eu falei mas vão ser 2, tá? 2 por vez é o suficiente. E não vai diminuir tanto a temperatura. Então, vamos lá. E antes que vocês me perguntem, Natália, mas como que eu sei se tá bom? Você vai olhando pela cor, tá? E não se preocupe tanto em relação à temperatura interna neste preparo. Por quê? Porque ele vai pro forno, ou seja, ele vai receber mais calor ainda lá. Uma outra coisa que é legal de falar é o seguinte. Olha como que ele tá bonito. Não era essa a dica, mas eu preciso exaltar isso. Ele tá bem bonito, tá? É que é o seguinte, a cor do empanado na panela, ela engana um pouquinho. Isso aqui ainda precisa de mais. Então, você vai virar um pouquinho antes do que você acha que é a cor ideal. Porque quando ele terminar de drenar tipo, toda a gordura, você vai ver que ele vai escurecer um pouquinho mais. Então, isso vai impedir que ele queime. E eu sei que eu estou usando uma pinça dessa, tá? É o que eu mais gosto de usar. Mas muito cuidado para não furar a casca do empanado, tá? Vai entrar óleo aqui dentro e pode ser que isso deixe o seu empanado pesado. E não é isso que a gente quer, até porque ele vai receber mais molho e queijo e embutido cozido de pernil se é carne, né? Então, cuidado com ele. E olha que lindo que ele ficou. Nunca fique segurando aqui em cima, que nem às vezes eu faço, porque é pedir para ele cair e óleo quente parar em todos os lugares. Vamos colocar o segundo. Gente, último bife pronto. Rapidamente tirando ele aqui. Eu já até tirei um pouquinho a nossa estação de empanar. Vou tirar essa tábua daqui e a gente vai começar a montar o nosso parmegiana, porque o filé parmegiana é um prato muito simples, tá? Aqui eu tenho um molho de tomate caseiro. Aqui já tem algumas receitas de molho de tomate caseiro, então eu não vou ensinar pra gente hoje, a gente vai mais direto ao ponto. E eu vou montar o nosso filé parmegiana aqui nessa vasilha que pode ir ao forno, do forno à mesa, ela é linda e é nela que a gente vai fazer, tá? Vou te dar uma escolha agora. Você pode começar colocando uma caminha de molho aqui embaixo. Particularmente, eu não gosto do parmegiana com tanto molho assim. Por quê? Porque eu acho que a gente gastou um bom tempo para deixar ele crocante, aí você vai e coloca molho em cima, molho embaixo e ele vai ficar todo assim, vai perder a crocância, sabe? Então, o que eu gosto de fazer? Pegar um pouquinho de azeite, poderia ser manteiga, tá? E colocar aqui no fundo, bem pouquinho só. Ele provavelmente não vai grudar, mas vai ajudar a dar aquela crocânciazinha extra, tá? Então, eu vou pegar agora os nossos bifes e já vou colocando aqui no fundo. Nada não, tá? Tá lindo. Vou colocando aqui no fundo da minha assadeira. Vou colocar os maiores primeiro, vou deixar esse menorzinho por último. O ideal é que um não fique em cima do outro, não é nem por questão de deixar crocante ou não, é só para ficar mais fácil de servir, mas aqui se acontecer, tudo bem. Eu gosto de pegar o molho e aqui eu vou colocar na descrição como a gosto, porque você consegue medir o quanto que você quer, que nem eu falei. Eu particularmente coloco essa quantidade, ó, aqui que vocês estão vendo, por bife. Porque eu não quero perder toda a crocância do empanado, eu quero colocar o sabor do molho de tomate nele, porém, eu não quero que ele fique que ele perca a crocância, né? Que nem eu falei, a gente fritou e não foi à toa. Então vamos lá, eu coloco 2 colheres de servir por bife. E agora eu venho com ele, que é o
embutido cozido de pernil sem carne. Poderia ser apresentado também, se vocês quiserem, como a gente vai colocar molho nele, ele vai manter a suculência, tá? Já pedi lá no supermercado para fatiar bem fininho. E como eu coloquei menos molho por baixo, eu gosto de pegar e fazer uma camadinha extra, mas é bem pouquinho mesmo, sabe? Só para manter o sabor em todas as camadas e para ele também não ressecar demais. E agora, para finalizar, ela que não pode faltar, a mussarela pode ser ralada se você preferir, mas aqui a gente está usando ela fatiada. Lembrando que as quantidades estarão na descrição do vídeo. Não sei se vocês sabiam disso, tá? Mas no filé parmegiana tradicional, tanto de frango, porque sim, na Itália é muito comum ter o parmegiano de frango, quanto com o filé mesmo, a gente geralmente não coloca o embutido ou presunto ou nada disso. É só a carne, o molho e o queijo, que geralmente é aquela mussarela fresca. Mas a gente tá fazendo uma versão brasileira, né? E é claro que eu não poderia deixar de colocar esses ingredientes. Para finalizar, antes de ir pro forno, eu vou colocar só um fiozinho de azeite. Aqui é bem pouquinho mesmo, tá, gente? É só para dar um brilhozinho a mais, não precisa mais de gordura, mas para dar aquele brilho bonito quando ele estiver assando. E porque eu gosto, tá? Você não precisa se você não gostar. Coloca um pouquinho de pimenta do reino aqui em cima. Dá uma fragrância e dá um sabor que, ó, perfeito. E agora, é isso, gente. Uns 20 minutinhos no forno, ele tá pronto. Ele vai aquecer no geral e o queijo vai derreter. Se você quiser colocar o grill também, para ele dar aquela crostinha, fique à vontade. Mas o que importa é ele dar aquela derretida. Então, pro forno ele vai. Pronto, galera. O nosso parmegiana tá prontíssimo e ele tá tão cheiroso, tão delicioso, que eu mal consigo me segurar para tirar a foto, mas a gente vai fazer a foto primeiro. Enquanto ele assava, eu finalizei aqui um purê de batatas, porque para mim é o acompanhamento perfeito para qualquer parmegiana. Eu sei que tem gente que gosta de já assar o purê junto. Particularmente, eu não gosto de fazer isso, porque é mais uma coisa para tirar a crocância do empanado e como ele tem mais gordura, tem um pouquinho mais de líquido, é muito comum que o empanado solte mais fácil quando você estiver assando ele com o purê. Então eu gosto de servir separadamente. Eu vou servir um aqui pra gente fazer a foto pro Instagram da C Carne. Foto pronta, nosso parmegiano está perfeito e prontíssimo para ser comido e eu estou morrendo de fome. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Mais uma vez, ela é uma ótima opção para o Dia das Mães, ou para um dia em que você vai receber amigos ou família, ou no dia em que você quiser fazer uma comidinha especial para você, sabe? Aquele dia que você quer ter trabalho para você mesmo. Ela é a comida perfeita para isso. Então, eu espero vocês aqui semana que vem com mais uma receita feita com carne suína. Já deixa um like nesse vídeo, tá? Não esquece de se inscrever no canal. E eu vejo vocês aqui semana que vem com mais uma receita feita com C Carne, é claro.